Então, assim diz o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher. Por quê? Porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías, que nós acabamos de ler. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a palavra do Evangelho, podemos tomar os nossos lugares. Normalmente, eu falo sobre o José, sobre a Maria, mas isso eu vou deixar para o culto então de Natal. Mas quem é um pouco mais detalhista, percebeu uma situação no texto. E aí, qual é o nome que foi dado para a criança? Emanuel ou Jesus? Porque vocês viram, No versículo 21 vai dizer, o menino vai dar o nome de Jesus. E depois no 23, lembra o texto de Isaías? Emanuel. E agora? Qual é o nome certo para Jesus? E os dois foi profecia, Foi palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa situação. O nome que nós invocamos, o nome que nós chamamos, que não é só um nome, que a gente dá e depois se acabou, mas é um nome que continua em nossos lábios. Quantos hinos nós cantamos hoje com essas duas palavrinhas, Mas então a história começa bem antes, porque biblicamente falando, é diferente nos nossos dias, está sendo voltado um pouquinho que os pais olham, o significado do nome. Ainda eu vejo uns outros assim, nós olhamos, pastora, significa isso. Os mais velhos não tinham isso, Pegava o nome do opa, da oma, do vô, da avó, de um parente, de alguém que gostava, ou de alguém da televisão, também tem alguns, Quantos John Lennon tem por aí lá, Então foram gerações. Mas biblicamente falando, então, o nome, ele era também uma bênção. Ele também não era só como você ia chamar a pessoa, mas também já dizia quem essa pessoa que ia ser, ou como ela até estava. Se a gente lembra lá no livro de Ruth, a Noemi, que chamava Bem-aventurada, mudou o nome dela para Marga, Magna, significa uma pessoa amarga, porque ela tinha perdido os 2 filhos. Entende como os nomes, Tem o Pedro, que era Simão, teve o Paulo, e assim os nomes Abraão, que era Abrão, e assim os nomes também eram mudando a partir da ação de Deus. Mas muitos Deus já tocava no coração da mãe e do pai e já dava esse nome. Tanto que quando Moisés vai pedir para Deus, para pedir para Deus lá em Êxodo 3, Deus está me mandando ir lá conversar com o faraó, mas eu vou em nome de quem? E na hora Deus respondeu: eu sou o que sou. Esse é o Deus que te envia. Eu sou tudo em todos, Eu sou aquele que não dá para dizer, nem pronunciar no bom sentido, porque a gente vê ele agindo. E aí, deu para entender um pouquinho que o nome na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, era uma referência às qualidades ou aquilo que a pessoa também ia exercer sobre a sua vida.
Nós ainda temos um pouco disso a partir dos nossos sobrenomes alemães, né? Fischer, por exemplo, né? Eram os pescadores, lá na época medieval. Então não era mais o nome, mas o sobrenome, né? E aí a gente vai ver vários sobrenomes que também ali dá função. Não, esse vai ser padeiro, né? E agora, como que era padeiro mesmo? Becker, né? Mas a Elisa tá lá, né? Eu tava lembrando que era com Bé. Eu ia falar, né, bread, né, de inglês, mas não era. Ou seja, a família do padeiro é os Becker, né? Então, para ver que não ficou muito longe. Tá, falei bastante, deu para entender essa introdução, para a gente entender onde a gente vai. O nome Jesus, vou começar com Jesus, que é mais complicado, né? No Antigo Testamento, o nome Jesus é em latim. Chegou para nós, então, a partir do latim, é Jesus, né? Mas do grego, ele é Jesus. Então, bem parecido, né? E do hebraico, ele é Josué. Quem que é Josué na Bíblia? Cri, 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 cri. Depois do Moisés, né? Eis aquele homem, Josué, pode ler teu livro de Josué, bem bonito. Ele era alguém chamado por Deus para acompanhar Moisés e depois ele liderou o povo para a salvação, para a terra prometida. Esse é o Josué. E adivinha o que significa Josué? Deus salva, o que nós já cantamos hoje. Então, Jesus, né, no Antigo Testamento se dizia Josué, significa Deus salva, aquele que abre o caminho para a nossa salvação, a salvação do povo de Deus. Só que daí até chegar no português, a gente não manteve o Josué, a gente foi mantendo então no grego, depois o latim e chegou Jesus. Então Jesus, na verdade, significa Deus salva. Deus me salva, Deus te salva, Deus nos salva. E o Emanuel, a própria Bíblia já diz, né? El Manuel, né? Que significa Deus conosco. Então, quando o povo, né, vou entrar um pouquinho no contexto, hoje é uma aula de história, né? Para a gente chegar no nosso ponto. Quando o povo, Maria, José, né, os primeiros aqui, ouviram o anjo dizendo, falou assim, olha, o nome vai ser Emanuel. Na hora, eles lembraram do texto de Isaías. Aqueles que eles aguardavam ansiosamente para Jesus libertar, né, a nossa vida, né, nos salvar. E aí então, quando eles ouviram, o Emanuel, aquele que está prometido há tantos anos e o qual nós aguardamos. Então, era algo esperado pelas pessoas, esse Deus presente, Deus conosco, que vai vir para transformar a nossa vida e a nossa situação, independente de qual ela seja. Esse Deus que vai caminhar ao meu lado, e aí que vai iluminar a minha vida. Então, o povo estava ansioso por esse Emanuel. E aí, quando veio, tinha vários Jesus, tá, gente? O nome Jesus era bem comum nessa época. Tantos que tinham, lembra, eu sou Jesus. Mas que tinha poder e autoridade, né? Somente esse, o verdadeiro, né? E aí, quando então José ouviu do anjo, ele vai chamar Jesus. Pensa Maria, José dentro dessa situação. Maria, quando ela soube que ela estava grávida, ela corria até o risco de ser morta, apedrejada por adultério. Porque como é que eu vou explicar que eu já sou noiva, já tenho um contrato, já sou praticamente casada e agora estou grávida de alguém que não é do José? Por isso que ela, hoje, a primeira coisa que diz, não tenha medo, Maria. Eis que o Senhor, o Emanuel, está convosco. A mesma coisa o José. Né? Olha, tua esposa está grávida. Como é que eu vou fazer para, né, sem prejudicar, porque eu gosto da Maria, eu não quero que nada de ruim aconteça com ela. Até que a Bíblia diz isso, né? Ele ficou pensando, como é que eu vou desarmar agora o matrimônio? E aí a hora que o anjo diz, não. O nome dele vai ser Jesus. E aí, o que acontece com José? Simplesmente, ele acorda do sono e faz como o anjo lhe ordenou. Vocês viram como o nome de Jesus tem poder?
né, ao ponto de alguém estar ali meio pensando até como é que eu vou desarmar esse negócio. Não, é Jesus. Opa, então tá, deixa eu arrumar as coisas aqui, porque eis que vem o Salvador do mundo. E aí agora a gente entende um pouco mais o porquê dos nomes. Então quando as pessoas ouviram, eles não tiveram dificuldade. É Emanuel ou é Jesus? É a mesma pessoa. Porque eis aquele que virá nos salvar e vai estar conosco. Lindo isso, né? Como Deus pensou nos mínimos detalhes. E eu terminei então falando do texto de Isaías, né, perguntando: onde é que está o Emanuel na tua vida, na vida de vocês? Porque nós temos que nos nossos dias tomar cuidado, porque da mesma forma como nós banalizamos, né, virou banal, a gente fala os nomes de todo mundo, até sem pensar muito, falamos até mesmo mal, né? Tipo, fulano, até com a conotação, né? É aquele lá, né? Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos fazendo a mesma coisa com Jesus. E ele não é qualquer pessoa. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sim é o nosso melhor amigo, ele é o Deus conosco, mas é aquele também que nos salva. É aquele que sabe da nossa situação, por isso que temos Santa Ceia. É aquele que não nasceu para nos ensinar umas historinhas de como viver bem, mas é aquele que está presente, e nós falamos antes, ilumina a minha vida diante da situação que eu estou. Olha que lindo isso, mas quão complexo é. Por isso, o evocar o nome de Jesus, Deus me salva, me livra, me ajuda, tem que ser constante na nossa vida. Obrigado, Deus! Como Deus é maravilhoso, né? O rejubila, filha de Sião. E tem que ser assim, porque Jesus não faz parte só do Natal da nossa vida, mas dos 365 dias. Por isso que eu perguntei, onde é que está o Deus conosco na tua vida? Você conseguiu lembrar? Onde é que Ele está vivo e agindo, iluminando, transformando, nos servindo no seu amor? Só que nós temos que cuidar, porque nós não podemos blasfemar, né? Falar de qualquer forma. Existe uma reverência. E é interessante porque isso tem que e faz toda a diferença na nossa vida. Não é qualquer um, não é só o fulano, o ciclano, mas o Deus que transforma. E aí, a partir então desse Deus que salva, né, esse Senhor que é Salvador, a gente experimenta um Deus presente e que não muda. Por isso não é só um rótulo bonito, não são só músicas cantadas, mas é um Deus que vai transformando. Olha as músicas que a gente cantou hoje. Quantos nomes nós demos para Jesus, né? Demos Rei de Israel, Filho de Davi, né? Senhor da Glória, Excelsius Deus, né? Olha só tudo isso. Porque é assim que Deus, esse Deus Emanuel, esse Deus que salva, também fala conosco. E aí, vou dar a dica, né? Se você não conseguiu lembrar de nada, né? Onde você vê Deus agindo na tua vida, começa a dar nomes a Deus, no bom sentido, tá? Não é tirar o Jesus, não é tirar o Emanuel. Mas, por exemplo, eu estou com enfermidade. Eu orei para Deus me curar e Ele me ouviu. Quem é esse Deus? É o Deus que cura. Eu estou com muita dificuldade no trabalho, preciso de paciência. Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu mato. Tem uns assim, né? Não orem assim, gente, vai que Deus dá força, né? Mas tem umas situações que a gente fala isso, né? E aí, do nada, assim, você vai beber uma água, conversa com alguém, estou em paz. Quem ouviu a tua oração? Esse é o meu Deus que me dá paciência. Tive um dia difícil, mas olha, vou deitar com a cabeça assim, ó. Vou deitar até para ver se eu esqueço.
como está a minha vida. Mas antes eu vou silenciar e orar. E aí o salmo se cumpre, né? Eis que eu me deito, Deus ouve a minha oração e eu entro em paz, fico em paz. Quem é que é esse Deus? O Deus da paz. Sabe? Esse é o Deus Emanuel. Esse é o Deus que salva, que quer dar uma nova vida para você. Eu dei só alguns exemplos. Mas esse é o Deus que quer estar todos os dias e não só no Natal na nossa vida. Por isso que Ele é Jesus, o Deus que transforma a nossa realidade, o Deus que abre caminho, o Deus que me conduz a uma nova vida. Terra prometida, né? Antigo Testamento. É o Deus que me guia, me orienta. É aquele que tem promessas boas não só para mim, mas para o seu povo, para a nossa família. Mas é aquele que ilumina a minha vida onde eu estou e é o Deus conosco, o Emanuel. Por isso, que nessa quarta semana, você tem um tempinho, né, para parar e dar nomes a esse Deus Emanuel, esse Jesus Salvador. E você consiga ver, perceber quanta coisa Ele fez, né, a partir da nossa invocação, a partir do nosso clamar a Ele, o nosso pedir Ele. E seja um tempo de bênção até o Natal. E aguarde o próximo capítulo, né? Natal é um texto, então, onde Jesus vem e nasce. Que Deus assim esteja abençoando os nossos outros 364 dias, né? Porque o Natal já é um tempo abençoado. Que assim seja. Amém.